Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Trazendo um comentário sucinto sobre o período conhecido como período interbíblico, ou um período de silêncio profético, porque durante este período, na história bíblica e na história de Israel, não levantou-se nenhum profeta ou escritor inspirado por o Senhor. Este período abrangeu um tempo de 400 anos. E, para um melhor contexto, o primeiro período, ainda sob o domínio do Império Persa, que se estendeu de 536 a 333, é notório nós observar que Ciro, governador da Pérsia, fora usado por Deus para o desenvolvimento e o cumprimento das profecias preditas ao povo judeu. Seu domínio durou até 70 anos dentro do chamado período interbíblico. Então, desses 400 anos de silêncio profético, houve um domínio persa. Logo em seguida, vem o domínio grego. O período grego se estende do ano 333 até o ano 323 a.C., que foi o período do reinado de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, na sua conquista do mundo inteiro da época, vamos dizer assim. E ele invadiu a Ásia Menor com um exército de 30 mil homens e 5 mil cavaleiros, um número bastante expressivo. Alexandre reinou por 10 anos, morrendo prematuramente, né? Aproximadamente aos 33 anos de idade, mas ele é conhecido como o chifre notável, apresentado por Daniel na visão do bode, no capítulo 8 de Daniel, versículo 1. E você observa que Deus está no controle da história. Ele providenciou um sonho para Alexandre e a fim de que no momento certo ele pudesse entender que o povo judeu, o povo de Israel, era o povo de Deus. E quando Alexandre parte da Síria pelo sul, em direção a Jerusalém, o sumo sacerdote Jadua, com sua equipe sacerdotal, vai ao seu encontro para pedir clemência e consegue resultado, visto ter Alexandre entendido o sonho. Alexandre poupou Jerusalém da destruição, ofereceu sacrifícios a Jeová e ouviu a leitura das profecias de Daniel concernentes à queda do Império Persa por meio de um rei grego. No caso, a profecia falando do próprio Alexandre, o chifre notável. Então, nós vemos Deus agindo na história. Depois que Alexandre morre, o seu reino é dividido, o seu reino passa por muitos problemas e o reino passou a ter alguns conflitos que até que o império foi dividido entre 4 generais. Egito ficou com Ptolomeu, Síria com Seleuco, a Macedônia com Cassandro e a Trácia com Lisímaco. Os Ptolomeus, houve muitas brigas entre os generais. Aqui no caso, cabe-nos salientar as discórdias entre Egito e Síria, ou seja, entre Ptolomeu e Seleuco. Como Israel estava entre as duas nações, sofreu muito com as guerras. Daí para frente houve uma dinastia de Ptolomeus, como segue. Então, no período dos Ptolomeus, a língua grega foi implantada em toda a região de Israel e a autoridade estava concentrada no sumo sacerdote, o que dava uma disputa e tornava esse cargo muito interessante. Né? Depois desse período, temos ainda o período egípcio. Com a morte de Alexandre, a confusão foi grande, chegando a ser necessário dividir o império. Né? Como já comentamos.
E deixa nós vermos aqui. Cabe destacar aqui, ainda no período egípcio, o general Ptolomeu Soter, foi o que dominou o setor onde se encontrava a Judéia, começando com mão de ferro, mas depois se tornando bastante amigável. E seu sucessor Ptolomeu Filadelfo também foi amigável, e seu reinado aconteceu em um período de destaque, quando foi fundada a Biblioteca de Alexandria e fora feita a tradução da Septuaginta, aonde todo o mundo gentil tornou conhecida as Escrituras, ficou conhecida por todo o mundo gentil. Sabemos que a Septuaginta, né, é a tradução dos 70 sábios que traduziram a Bíblia do seu original hebraico e aramaico para o grego, conhecida como Septuaginta, e que foi a base de todas as escrituras que hoje têm chegado até as nossas mãos, né? Esse foi a importância desse general no período egípcio. O período mais cruel e talvez mais difícil do período interbíblico é o período sírio, que vai de 204 a 165 a.C., quando Antíoco o Grande agiu com crueldade para com o povo judeu. E isso também não foi diferente com seu sucessor Seleuco. Porém, eles podiam continuar com seu sistema religioso e com seus concílios administrativos. Mas quando Antíoco Epifânio ascende ao poder, foi um reinado de terror sobre a Judéia. Ele usou o partidarismo judaico de então como uma provocação e fez cair sobre eles a sua fúria. Ele aboliu os sacrifícios, ele profanou o templo, as mobílias do templo foram roubadas, a religião judaica foi banida, a circuncisão foi proibida. Quer dizer, toda aquilo que tinha significância para o povo de Israel, no que é a sua tradição religiosa, este general Antíoco Epifânio, que é do ano 175 a 164 a.C., ele quis exterminar com tudo isso. Derrubou os muros, aboliu o sacrifício, proibiu a circuncisão, e até sob pena de morte. A população foi submetida a sofrimentos terríveis. Suas mulheres e crianças foram vendidas como escravos e levaram um traidor ao sumo sacerdócio, e pagão, não era da origem levítica, vamos dizer assim. E também nesse período foi dividida a região de Israel ali em Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e Traconíteas. Então, como vemos até aqui, o pior período para a nação de Israel no período interbíblico foi o período sírio, né, sob o domínio do Antíoco Epifânio. E ele, além de profanar o templo, né, ele sacrificou um porco e aspergiu sangue com fezes no templo e obrigou os judeus a comerem a carne de porco, coisa que é proibida na lei de Deus. Então esse período sírio foi o último período interbíblico e foi um dos mais terríveis e difíceis no período interbíblico para o povo de Israel. Um outro período que ganha bastante destaque histórico é o período conhecido como período dos Macabeus, que vai de 165 ao ano 63 a.C. Este período é marcado por lutas, perseguições, sacrifícios, mas seguido por um período de independência e paz.
Aqui chamamos de período somente para diferenciar o momento, mas na verdade é uma continuação no período sírio, pelo menos por um tempo. Então é uma resistência pela família dos Macabeus, liderada pela família dos Macabeus, resistindo esse período mais difícil da história de Israel, no período interbíblico, que foi o período sírio. Então eles resistiram bravamente e lutaram para permanecer e continuar e manter a tradição dos seus antepassados. No período dos Macabeus, inicia-se uma grande perseguição religiosa. É a primeira perseguição religiosa de que se tem notícia na história. Um decreto real era condenado à morte todo aquele que continuasse a observar a lei hebraica, circuncisão dos recém-nascidos, observância dos sábados e das proibições alimentares, ou quem possuísse em sua casa livros sagrados. Então, nesse período, o velho sacerdote Matatias, com seus 5 filhos, João, Simão, Eleazar, Jonatas e o Judas Macabeu, que isto é, o martelo, o apelido do Judas Macabeu, ao ver Jerusalém profanada, afastou-se de lá, transferindo sua residência para Modim, a 12 quilômetros. E aqui começou a insurreição. Nesse período começa o levante dos Macabeus. Esta história você encontrará narrada nas Bíblias de versão católica, nos livros conhecidos como Livros dos Macabeus. E neste momento nós vamos comentar um pouco sobre o período romano, que inicia-se no ano 63 a.C. O Império já dominava toda a região da Ásia, mas a região de Israel passaram a dominar a partir deste ano de 63. Então, até esse período, o Império Grego já havia contribuído com a sua língua, com a sua cultura, né? E aí chegam os romanos, que trazem as estradas, trazem a lei, né? E domínio sobre a nação de Israel, que vai até quando Jesus é crucificado, ainda está sob o domínio do Império Romano. O Império ainda vai alguns anos à frente ainda, né, sob o domínio do mundo antigo. Mas você observa aqui, nós queremos destacar apenas que a história dos judeus sob dominação romana, e nós vamos ver que eles vieram avançando e dominando o mundo antigo, a Ásia, e somente no ano 63 que eles passaram a dominar a região de Israel. Foram criadas as leis, né, permitiam o povo praticar sua religião, né, os imperadores se consideravam deuses, né, e todos nós sabemos que uma expressão como só o Senhor é Deus era passível de morte, né? Porque o imperador se considerava um deus, o imperador romano. É importante destacar, por exemplo, assim, o imperador Augustus já quer dizer divino, com todo o poder dos romanos, ou seja, ele mesmo se declarou imperador romano, imperador perpétuo, general em chefe, o censor, procônsul de todas as províncias, tribuno e cônsul vitalício, sumo pontífice, e todos esses títulos o acompanhavam. Então, ele se tornou um deus na terra, vamos dizer assim. Então, é importante também destacar que Augusto tomou muitas cidades, mas ele não as escravizou, apenas instituiu os republicanos. E você tem aquela história famosa que o Zaqueu era um publicano, né? Porque eles eram nomeados do meio dos próprios judeus o publicano, que seria o cobrador de impostos. Não escravizava o povo, mas cobrava os impostos com membros da própria comunidade, né? E os publicanos
ou republicanos, arrecadadores de impostos, eram odiados pelos seus, né? E a população chegou a 120 milhões de pessoas sob o domínio de Augusto, né? E foi em seu tempo que nasceu o Mashiach, o Messias, o Salvador do mundo. Mas no ano 14 depois de Cristo, o Augustus morreu com 66 anos de idade, tendo muitos desgostos com a morte de vários membros da sua família. Comentários sobre Herodes o Grande. Era chamado de o rei dos judeus. Foi ele quem autorizou a morte das criancinhas na época do nascimento de Jesus. Ele também matou e casou-se com uma descendente dos Macabeus com uma intenção de agradar o povo judeu, mas posteriormente matou todos os descendentes ou a linhagem dos Macabeus, inclusive sua própria mulher. Depois mandou matar as crianças para que também, no caso, Jesus fosse morto naquela época. Também teve nesse período Arquelau, que governou a região da Samaria e foi cruel, mais cruel que seu pai, o Herodes o Grande. E também teve Herodes o Tetrarca, foi ele quem executou João Batista. Então, como estudantes da Bíblia, temos que saber diferenciar os Herodes e as suas épocas e o período que governaram, né? E Herodes Agripa, que é o Herodes do livro de Atos, capítulo 12, versículo 1, que mandou matar Tiago e foi morto pelo julgamento de Deus, Atos 1:12. Também tem o Agripa, filho de Herodes Agripa, que foi quase persuadido por Paulo em Atos 26. Herodianos. Quem eram os Herodianos? Herodianos era um partido político que favorecia a família de Herodes, por preferir o seu governo ao domínio direto dos romanos. Isso era um partido, os Herodianos. Então observamos assim que nesse período Deus preparou o mundo para, na plenitude dos tempos, surgisse Jesus Cristo, seu Filho. Preparou com Roma pelas armas e estabeleceu a paz no mundo e as leis romanas e as estradas. Os gregos, a cultura e a língua grega. A Judéia contribuiu com a sua tradição religiosa e nacional e sua fidelidade ao Senhor. E o mundo estava plenamente preparado para receber o Messias. Então, em tudo isso, apesar de todos os fatores que pareciam desfavoráveis para a nação de Israel, você observa que Deus encabeça a história e vai movendo de maneira que, na plenitude dos tempos, se cumpra o que fora dito pelos antigos profetas. E assim nós chegamos a esta altura da história de Israel, vendo o Senhor como o Senhor da história. Isso é muito fascinante. A partir desse momento, um breve resumo do Império Grego e a sua contribuição. Veja bem, na área da língua, o grego koiné, que era a língua popular desenvolvida em todos os povos dominados, o que facilitou a pregação do evangelho. Em toda parte era falado o grego koiné. O Novo Testamento foi traduzido no grego, nessa língua popular, em onde todo o domínio do Império Grego se falava este idioma. Então, contribuiu para e facilitou para a pregação e a propagação do evangelho. A democracia. O Alexandre o Grande helenizou o mundo de então, levando a semente da democracia. Isto facilitou para Jesus a implantação de suas ideias. Tinha a liberdade de expressar as suas ideias. Filosofia contribuiu para duas coisas: desiludir o homem, pois nada tinha a lhe dar senão fazê-lo sentir a necessidade. Ensinou o homem a olhar introspectivamente e a sentir a necessidade de um Deus, o Deus desconhecido de Atenas. E na religião, a filosofia em si não era um mal, mas o que os homens fizeram com ela a tornou uma religião.
como ela pregava um Deus, os homens começaram numa busca insaciável por tal Deus. Isto implicou na disseminação de vários deuses e até um Deus desconhecido. Você lembra que no Panteão, quando Paulo esteve na Grécia, havia um altar erigido ao Deus desconhecido, que foi aonde ele teve a oportunidade de pregar no Areópago. Em termos de educação, os gregos também se destacaram, né? O nível cultural do povo era simplesmente fantástico, como diz o comentarista, porque nesse período escravos gregos davam aulas em Roma. Surgiram os copistas, a Septuaginta, como já mencionamos neste vídeo, foi traduzida por 70 sábios e a leitura, facilitando a leitura da Bíblia por todos os povos de então, porque a língua grega koiné era conhecida em todo o mundo da época, e passaram a estudar a gramática nas principais cidades. Moral. Não obstante a cultura ser de alto nível, a moral é baixa entre os povos dominados pelo Império Grego. O vício não mais se esconde. Então, eles eram de um nível cultural muito elevado, porém de moral muito baixa, né? E tanto no crime quanto no vício, resumindo assim. E a sociedade, a classe média desaparecera, dando lugar ao muito rico e ao muito pobre, né? Isso também foi uma dos legados deixados pela cultura e pelo Império Grego. E também o conflito racial aumentou principalmente entre judeu e gentio. Você encontra isso muitas questões sobre questões raciais e religiosas no Novo Testamento. Já no Império Romano, na área da sociedade, eles eram totalmente entregues aos vícios, aos crimes, às vaidades, à luxúria, à miséria. A mulher não tinha valor, a criança também não tinha nenhum valor, o divórcio e o aborto era liberado. Então assim era a sociedade romana. O governo constituía-se na capital do Império, em Roma, e pelos meios de transporte e comunicação da época, estas províncias se reportavam à sede em Roma. Dava, porém, liberdade política e religiosa aos povos dominados, tornando eles apenas pagadores de impostos, né? A religião, nesta época também do período interbíblico, que começou o início do culto aos imperadores, que eram tidos como deuses na área religiosa. E na área do comércio, o Egito era o celeiro do império e faziam transações comerciais com a Índia, Espanha e a Britânia. A navegação foi intensificada e as famosas estradas como a Via Ápia foi construída, né, ligando o império a todo o mundo. E a contribuição judaica dentro desta história de Israel, nós vemos que a contribuição judaica na área da geografia, o local do nascimento do Messias fora predito pelos profetas, que é Belém. Herodes o Grande, ele acabou com os asmoneus, que disputavam o trono de Jerusalém, e por certo eles dariam muito trabalho para Jesus. Então Herodes também estreitou as relações com Augusto, e isto beneficiou os judeus, patrocinou a paz em toda a Judéia, e Jesus nasceu nesta época de paz, no período de Herodes o Grande. E as sinagogas, nelas se cultivava o estudo da lei e a esperança da vinda do Messias. Preservava-se das influências pagãs em costumes e religião. E nelas, Jesus e Paulo puderam pregar o cristianismo, nas sinagogas, né, que eram os locais de reunião para orações e estudo da lei e das escrituras. E como já mencionamos nesse vídeo, a contribuição judaica com a tradução da Septuaginta,
a versão dos 70. Como os judeus estavam dispersos na chamada diáspora judaica, não podiam ler o hebraico, e aí foi feita a tradução para o grego, de maneira que todos pudessem ler a tradução da Bíblia para o grego, e que foi de suma importância para os tempos de Jesus, para a propagação do Evangelho. Né? Outra contribuição do povo judeu foi o nacionalismo, uma área muito forte no povo judeu, e isto veio a contribuir, pois havia uma mesma esperança quanto à promessa do Messias. Então, essa unidade nacional ligada à esperança da vinda do Messias foi com que contribuiu também para a identidade da nação de Israel. Então, nós vemos aqui, até esse momento, um período conhecido como interbíblico. Vemos os impérios que se dividiram, os generais que dominaram, o período mais cruel, que foi o período sírio. Nós vemos que Alexandre também, quando na véspera de invadir e destruir Jerusalém, teve um sonho, e quando encontrou-se com os sacerdotes que vieram ao encontro dele, ele compreendeu o sonho e viu que o povo era o povo de Deus, e ele ofereceu sacrifícios a Jeová. Depois que Alexandre morreu, seu império foi dividido por quatro generais, né? No Egito ficou Ptolomeu, na Síria ficou Seleuco, na Macedônia Cassandro e na Trácia Lisímaco. Né? E assim nós chegamos a um período, deste período intertestamentário ou interbíblico, o período mais cruel foi o sírio, como nós já falamos, né, entre 204 e 165 a.C. A coisa mais cruel e mais, vamos dizer assim, terrível dessa época foi sob o domínio do Antíoco Epífanes, que ele aspergiu com sangue de porco o templo dos judeus. Isso foi uma das coisas que profanaram o templo. Vimos também que os gregos contribuíram com a cultura e com a língua, né? Que o período grego durou apenas 10 anos, mas deixou grande influência, foi um período curto. Né? Teve o domínio também dos reis sírios, os Seleucidas. Foi o período muito cruel, né, dos reis sírios, já mencionamos aqui algumas vezes. E os herodianos, falamos também dos herodianos, que era um partido político que optavam e apoiavam a família de Herodes no poder. A partir desse momento, vamos analisar e comentar alguns grupos e seitas que apareceram e surgiram em Israel neste período interbíblico, aspectos religiosos e políticos dessa época, e alguns grupos e movimentos que surgiram. Havia nesse período o grupo dos escribas. Né? O escriba real era uma pessoa que registrava as ordens reais. O escriba, o escrivão principal, que alistava homens para a guerra, segundo Crônicas 26:11. Escriba, um recebedor de tributos. Escriba sagrado, homem perito no livro santo, sabia copiar, sabia ler e interpretar. Né? No Antigo Testamento, e antigamente, somente o sacerdote tinha acesso à lei, mas com o passar dos anos a função passou a ser do escriba. Esdras era sacerdote e escriba. Então, os escribas tinham uma função muito importante. Os escribas também eram conhecidos como guardiões da lei e também mestres da lei. E parte deles fazia parte dos saduceus, e a maior parte era aliada dos fariseus, grupos que nós mencionaremos a seguir. E com isto eram muito formalistas e sem autoridade. Mateus capítulo 7, 28 e 29, você vai encontrar isso lá.
O grupo dos fariseus. Fariseu significa separado, segregado, dividido. Né? Esse significado surgiu em função da prática antiga de viver separado do povo, considerado o imundo. E tanto é que eles mesmos se autodenominavam de companheiros ou santos. Então eles eram um grupo muito separado, vamos dizer assim, com muita formalidade, muito formalismo, mas sem autoridade. Né? Você também vai encontrar que eles eram separatistas, né? Eram separados, eram contra as influências helenísticas, né? Da influência grega, e também tinha um grupo que eram liberais, como o próprio nome diz, não se importavam com a presença de terceiros na região de Israel. Né? Eles mantinham as tradições, e eles também eles acrescentaram a lei oral, uma amontoada de adendos explicativos da lei, mas que na verdade são chamados Jesus de preceitos e doutrinas de homens. Né? E eles tinham algumas doutrinas que norteavam seu comportamento, né? Que eram, além da alma humana existem espíritos bons e maus, no mundo além os justos receberão galardão e os maus serão castigados, Deus dirige todas as coisas pela sua providência, aceito a existência de anjos e acredito na ressurreição dos mortos, a alma é imortal e creem no livre-arbítrio dado por Deus. Assim acreditavam os fariseus. Então veja bem quando você fala de um fariseu, ou chama alguém de fariseu, que ficou com um sentido pejorativo de falsidade, mas na prática eles eram muito zelosos na questão da lei e das tradições. Né? Os saduceus, que é defensor da lei, não poderiam ser diferentes, afinal eles eram membros do Sinédrio, partido político derivado de judeus helenistas, um partido religioso que os escribas eram saduceus, e um grupo aristocrático em oposição aos fariseus e originalmente funcionários públicos. Então, da onde surgiu esse grupo? Né? Dessas várias fontes, político, religioso, aristocrático, funcionários públicos. Então, eles tinham uma certa influência, e uma influência grande, os saduceus. Valorizavam mais a prática moral do que propriamente a cerimonial. Né? Esse grupo, né, só aceitavam o Pentateuco, ou seja, a lei escrita, mas não os preceitos orais e tradicionais dos fariseus. Então eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Não creem na alma, o homem dessa sepultura e jamais voltará. Não creem na ressurreição e na existência de anjos e não aceitavam a existência do diabo. Você encontra referências que eles não creem na ressurreição, Atos 23, 8 e Mateus 22, 23. Também na época de Jesus tinham os essênios. A enciclopédia de La Bíblia diz haver 2 grupos, ou seja, um grupo em Judá, Qumran, e outro provavelmente no Egito. Então os essênios não tinham organização alguma, nem política nem religiosa, até que apareceu um sumo sacerdote chamado Mestre da Justiça, na verdade desconhecido, que organizou de tal forma que tinham os poderes legislativos, executivos e judiciários atuantes. No que os essênios, o comportamento deles? Mesa comum, ou seja, todos comiam juntos e a mesma coisa. Bolsa comum, ou seja, o que é de um é de todos e vice-versa. Vida cultural concebida em função da comunidade. A divisão da comunidade era filhos de Arão, os sacerdotes, e os filhos de Israel, os leigos. Os leigos se dividiam em grupos de 1.000, 100, 50 e 10, e não se casavam por entenderem que a mulher era um grande impedimento à liberdade do homem. Então, esses eram alguns aspectos dos essênios. Aplicavam-se muito ao trabalho e à oração, eram bastante marcados pela agricultura. Tinham os herodianos, que eram o partido que apoiava a família de Herodes, né, dentro do contexto político. Tinham os zelotes,
que eram conhecidos também por galileus. O termo zelote derivou do fato de serem extremos na observância da lei de Moisés, a observância essa que os levaram a usar a força através de armas para defenderem a lei mosaica. É isso aí, os zelotes, falamos deles. Jesus chamou um homem dos zelotes para ser um de seus apóstolos, Simão o Zelote, Marcos capítulo 3, versículo 18. Porém, ele não apoiava seus comportamentos, como no caso de não pagar impostos e de não submeterem-se aos governantes. Havia um outro grupo, que era o grupo dos publicanos, uma classe estabelecida pelos romanos, empregados públicos, arrecadadores de impostos, e não um partido político ou religioso. Também alguns desses cobradores extorquiam, né, tirando a sua comissão, dobrava a quantia a ser cobrada, e por isso eram chamados de ladrões e exploradores. Havia também no tempo de Jesus os samaritanos, né? Que os samaritanos, na verdade, eles são uma herança do exílio. Do exílio assírio em torno de 722 a.C. Quando as 10 tribos foram levadas, uma das características do Império Assírio era misturar as pessoas para elas perderem a sua identidade. Então, os samaritanos, na verdade, eram mestiços, eram misturados, né? E eram também alvo de discriminação. Sofriam discriminação, né? Ou até mesmo racismo, vamos dizer assim. Isso gerou uma rivalidade, levando-os a cultuarem em lugares diferentes. Ou seja, os samaritanos cultuavam no Monte Gerizim e os judeus em Jerusalém. Você encontra também esse episódio em João 4, lá que fala, e João menciona que os judeus não se davam com os samaritanos, por essa questão de eles não serem, vamos dizer assim, eles serem fruto de uma miscigenação, vamos dizer assim. Neste período também temos as instituições judaicas, que é o templo, a sinagoga e que faziam parte da comunidade judaica, né? O templo, que era o centro de adoração, e as sinagogas, onde eram também reuniões de oração e leitura da lei nos sábados, né? Também temos no cativeiro, as sinagogas não possuíam altar, logo a oração e a leitura da Torá ou do Pentateuco tomavam o lugar dos sacrifícios. Até o dia de hoje, as sinagogas são as instituições dominantes dos judeus no mundo todo, né? Eles continuam a se reunir todos os sábados, a ler a lei, porque desde a época de Jesus, depois da destruição do templo pelo general Tito, eles não fizeram mais sacrifícios, né? Continuam, desde que já vem as sinagogas desde o Império Babilônio, nessa forma de, vamos dizer assim, de culto, né? E também, dentre as instituições judaicas, existiu o Sinédrio, que era, ou seja, a grande sinagoga. Tanto antes de Cristo como depois de Cristo, era o mais alto tribunal de justiça dos judeus, o Sinédrio. Atuava em alta escala na cidade de Jerusalém, mas tinha suas extensões e representatividades por toda parte. A origem do Sinédrio, cogitam-se algumas possibilidades, como seriam os 70 anciãos designados por Moisés, em Números capítulo 11, seria a organização feita por Neemias e Esdras após o exílio, e outros dizem que, como é o caso registrado em 1 Macabeus, Jonas, sumo sacerdote, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo judeu, aos seus irmãos espartanos, saúde. Aqui também pode ter a sua origem, né? Essa instituição, o Sinédrio, que atuava na área civil e religiosa e administrativa, né? Eram chamados de conselheiros
e o sumo sacerdote era o presidente do Sinédrio. E assim nós chegamos ao final deste vídeo, né? Resumindo para você a função do escriba, que era registrar as ordens reais e recebia os impostos, era a função do escriba no Antigo Testamento. Os separatistas eram um grupo distinto de fariseus, né? O fariseu era conhecido como aqueles que viviam separados. Os saduceus aceitavam apenas o Pentateuco, é muito importante nós saber disso. A sinagoga era voltada apenas para fins culturais, religiosos e educacionais, né, para instruir o povo na lei. E o Monte Gerizim era sagrado para os samaritanos, que os publicanos eram uma classe estabelecida pelos romanos de cobradores de impostos e não um partido religioso, e que o Sinédrio atuava na área civil e religiosa administrativa e podia até ordenar a prisão de alguém. Então, a gente chega ao fim deste comentário e vemos o quão importante foi esse período conhecido como interbíblico e as várias influências e o surgimento dos vários impérios, dos vários grupos religiosos, da língua, da lei e da cultura e do nacionalismo judaico, que culminou com o advento do Messias, o nascimento de Jesus em Belém e o surgimento então de reis como Herodes, como os grupos religiosos, como as instituições que já existiam no tempo de Jesus. Espero que tenha sido um vídeo de mais profundidade e de levar você a um raciocínio e a compreensão do contexto deste período interbíblico que vai entre o final de Malaquias e o nascimento de Jesus ali em Mateus, abrangendo um período de 400 anos, conhecido como período interbíblico. Deus os abençoe e nos vemos no próximo vídeo.